Olá, crianças, vamos mais uma aula de português, segunda unidade. Assunto: interpretação do texto, aumentativo, diminutivo e artigo. Vamos falar de cada um conteúdo desse. Provavelmente, né, como vocês já sabem, tudo que eu dou vai cair na prova. Então, isso vai cair na prova. Então, vamos lá. O texto. O texto eu vou ler. Já deu para perceber que é mais imagem, então vocês vão observar as imagens também. Como você lava as mãos? Como estamos no momento dessa doença, né? Coronavírus e Covid-19, então vamos falar um pouco sobre lavar a mão. Eu escolhi esse texto já por isso, né? Porque faz parte já do que está acontecendo com a gente, né? Com o mundo, na realidade. Com o mundo. Como você lava as mãos? Você sabia que há práticas importantes que devemos seguir ao lavar as mãos? Lê abaixo as instruções de um cartaz do Ministério da Saúde. Mãos à obra. Molhe as mãos com água e aplique o sabonete. Primeiro você molha a mão com a água e aplica o sabonete. Depois, ensaboe as mãos, envergando umas na outra. Envergue a palma de uma mão nas outras, entrelaçando os dedos e vice-versa. Então, vocês vão voltar e vão fazer a mesma coisa, né? Quarto, interlace as mãos e envergue bem os espaços entre os dedos, dentro dos dedos. Depois, o quinto, enxague bem as mãos com água, enxaguando direitinho. Seque as mãos com papel toalha e utilize para fechar a torneira. Veja bem, essa parte está certa, mas requer mais um pouquinho porque agora a gente tem que lavar até o antebraço, que é o certo, lavar as mãos e lavar os antebraços, certo? Então, 14 de outubro, Dia Mundial de Lavar as Mãos. Tem até o Dia Mundial, tá vendo? Não se esqueça de fechar a torneira enquanto ensaboar as mãos. O meio ambiente agradece. Ao lavar as mãos, você segue todas essas etapas. Por quê? Cartaz Ministério da Saúde disponível aí. É o site dele. Ok? Então, falamos um pouco sobre lavar as mãos, que é o ensejo da agora. Tudo que a gente fizer tem que lavar a mão, não tocar no rosto, né? No caso hoje, não é relacionado a esse texto, mas eu já estou colocando mais algumas coisas, tipo, quando você for lá, colocar as mãos no rosto, pensar em colocar a mão no rosto, antes de colocar a mão no rosto, pense em lavar as mãos. Se não tiver no momento como lavar as mãos, passe o álcool gel e espera o álcool gel secar um pouquinho sem tocar na superfície nenhuma e depois passa a mão no rosto, seja lá para tocar no nariz, tocar nos olhos, qualquer coisa vocês têm que estar com as mãos lavadas. Seguindo essas retas, teremos uma boa saúde. Vamos lá? Em relação ao texto institucional que você acabou de ler, assinale com um X apenas a afirmativa verdadeira. Contei River apresenta figuras e ilustra as etapas, apresenta o registro de um acontecimento, o texto é objetivo e simples de compreender. Nas figuras, a seta que sinaliza como os movimentos devem ser feitos, narra a história de um personagem. O texto institucional, em geral, apresenta uma sequência de ações. No caso, o texto que você leu, a sequência precisa ser seguida. Em sua opinião, por que o título do texto é Mãos à Obra? Então, a resposta é só A. Após a leitura do texto, você pensa em mudar seu modo de lavar as mãos, por quê? Aí, né? As dicas que eu falei. Vamos falar sobre substantivo, grau do substantivo, que o grau do substantivo é o aumentativo e o diminutivo. Então, como aí não tem um texto para eu poder explicar, eu vou explicar baseado no que está escrito aqui. Encontre no quadro 10 palavras que terminam com ão. Vocês vão encontrar. Distribua as palavras que você encontrou nas colunas abaixo, siga o modelo. Então, cada coluna vocês vão botar se termina
substantivo no grau normal ou substantivo no grau aumentativo. Aumentativo porque vai aumentar, vou explicar sobre isso agora. Quanto ao grau, o substantivo pode se variar em grau normal, grau diminutivo e grau aumentativo. Quando falamos em grau normal, é a palavra normal, né? Quando falamos em grau diminutivo, é uma palavra que você está diminuindo, tipo, equivalente do grau normal. Vamos falar sobre livro, casa e nariz. Grau diminutivo, vamos falar de que livro vai virar livrinho, uma coisa pequena. Vai diminuir o grau. Casa vai virar uma casinha e nariz vai virar um narizinho. Grau aumentativo vai ter o grau de aumentar a palavra. Então, no caso, livro, livrão. Casa, casarão. Nariz, narigão. Então, vocês perceberam que há diferença entre normal, diminutivo e aumentativo. Ligue os substantivos que estão no grau normal para encontrar a saída do labirinto. Então, vocês vão seguir a saída do labirinto. Os graus substantivos, além de indicar o tamanho, podem servir para indicar sentimentos como carinho, desprezo ou admiração. Exemplo, você é um paizão. Esse timinho não vale nada. Que jogaço! Classifique as palavras em destaque em diminutivo ou aumentativo. Depois escreva se expressam carinho ou desprezo. Siga exemplo. Filhinho, você quer ajuda na lição de casa? Diminutivo, carinho. Você é mesmo um amigão. C. Esse jornalistinha é muito teimoso. Então, vocês vão fazer esse dever. Vamos falar sobre artigo. Releia a seguir uma frase retirada do cardápio. As saladas são servidas com um molho de ervas finas. São grifados as e um. A. Das palavras destacadas, quais são os substantivos? A palavra são saladas e molho. Circula a palavra que antecede os substantivos. Então, quem antecede os substantivos são as e um. Artigos são palavras que usamos antes do substantivo. Eles indicam se o substantivo é masculino ou feminino. A gente já deu nessa unidade, mas nessa aula passada a gente falou sobre masculino e feminino. E aí tá vendo o que é que fala? São palavras que usamos antes do substantivo. Ele indica o substantivo masculino ou feminino. Ou se está no singular ou plural, que também já falamos sobre isso. Os artigos definidos as indicam seres, objetos específicos. Exemplo, as tirinhas da malfada são engraçadas. As. Os artigos indefinidos, umas, indica seres, objetos inddeterminados. Exemplo, eu li umas tirinhas no fim de semana. Aí são os deveres. Pinte os artigos desta trilhinha. Agora escreva os artigos para o substantivo abaixo. Dudu, Cebolinha, Magali e ações. Assinale as características dos artigos. Siga o exemplo. Artigo, tá aí umas, as. E vocês vão botar aqui. Eu só vou falar da um. Um é definido ou indefinido? Indefinido. É singular ou plural? Singular. Masculino, feminino, masculino. Ok? Vocês vão continuar fazendo. Substantivo diminutivo e aumentativo. Aí já estou falando sobre a gramática. Leia o texto e observe as palavras destacadas. Não importa onde mora. Nunca casa, casinha ou casarão. Numa casa, casinha ou casarão. O que importa mesmo são as pessoas que moram dentro desse coração. Então, esse texto aí, vamos falar. As figuras abaixo apresentam a casa em tamanhos diferentes. A casa foi apresentada em casa normal, casinha pequena e casarão grande. Então, casa, tamanho normal, casinha ou casebre, tamanho pequeno e casarão, tamanho grande. O substantivo muda de forma para indicar aumento ou diminuição do tamanho. Grau normal, tamanho normal, casa. Diminutivo, tamanho pequeno, casinha ou casebre. Aumentativo, tamanho grande, casarão.
Para saber em que grau está o substantivo, observe sua terminação. Cada casinha, casarão. Casa, casinha, casarão. Veja algum substantivo no grau, ou diminutivo, ou no aumentativo. Normal, diminutivo e aumentativo. Normal, amigo, amiguinho, amigão. Animal, animalzinho, animalão. Boca, boquinha, bocarra. Copo, copinho, copásio. Flor, florzinha, florzona. Flor, fogo, foguinho, fogaréu. Homem, homenzinho, homenzarrão. Muro, murinho, muralha ou murinho, mureta ou muralha. Nariz, narizinho ou narigão. Como você viu, o diminutivo e o aumentativo são geralmente usados para dar ideia ao tamanho, de tamanho. Há casos, no entanto, em que o diminutivo e o aumentativo podem indicar sentimentos e críticas. Observe. Filhinha, você já escovou o dente? Foi um jogaço, não foi? Você é um amigão. Que timinho. Vamos lá? Reescreva as frases substituindo os termos destacados por uma única palavra do diminutivo ou aumentativo. Na areia da praia havia pequenas pedras. B. Trouxemos o chapéu enorme para você. C. Estava com pequenos olhos bem abertos. D. O que há dentro deste minúsculo pacote? Quarto, lê as frases e distribua as palavras destacadas nos quadros adequados. Fique por dentro. Podemos utilizar diminutivo e aumentativo para expressar sentimentos e críticas. É docinho sem beber. Esse bebê. B. Você é mesmo um companheiro, um amigão, verdade. C. Paizão, você é meu herói. D. Não quero fazer parte desse timinho. Ele é muito resmungão e folgadão. F. Que sujeitinho desagradável, ele grita com todo mundo. Diminutivo expressa carinho, aumentativo expressa carinho, diminutivo expressa desprezo, aumentativo expressa crítica. Vocês vão botar o lugar certinho. Escreva o diminutivo ou aumentativo do substantivo destacado para completar as frases. Joana comeu um pedacinho do bolo, mas eu comi um pá. B. Nem ligo para o carrão, prefiro mesmo o meu. C. Perdi a construção de uma muralha e você fez um simples. D. Não há comparação entre a boquinha do peixe e a da do sapo. Prefiro um traço a um animalão. Agrupe o substantivo do quadro, escrevendo-a na coluna que indica o grau correspondente. Chapeuzinho, homenzarrão, blusinha, barca, chapelão, homem, barcaça, homenzinho, barquinho, blusão, blusa e chapéu. Normal, diminutivo, aumentativo. Vocês botam tudo na coluna exata com as palavras de cima. Artigos. Vamos falar sobre artigos que eu pesquisei um pouco. As palavras que colocadas antes do substantivo para determiná-los são chamadas de artigos. Os artigos podem ser, vamos lá, definidos, o, a, os, as. Nós os usamos quando nós referimos a algo conhecido específico, ok? Indefinido, uma, uns, umas. Nós usamos quando tratamos de algo não específico, indeterminado, ok? Aí é a atividade. Assinala a alternativa em que o substantivo em destaque está flexionado no grau aumentativo ou diminutivo. A. O médico disse-me que o problema era o coração. B. Atendi o vendedor no portão. C. O riacho é límpido. D. O ferrão do marimbondo é sua defesa. Muitas cartilhas escolares foram encontradas no lixo. Segundo, o plural diminutivo de mulher e cão é mulherzinha e cãezinhos, mulherzinha e cãozinhos, mulherzinhas e cãozinhos, mulherzinhas e cãezinhos, ou mulherzinhas e cãezinhos. Vocês vão ver qual é que está exato. O
substantivo pode apresentar 3 graus. Quais são? Normal, diminutivo e aumentativo, feminino e plural, singular e plural. Quarto, quando o tamanho do substantivo for aumentado, é o grau diminutivo ou aumentativo. Quinto, o grau do substantivo é quando o tamanho for diminuído. Qual é a alternativa certa? Aumentativo ou diminutivo? Sexto, as letras que o grau substantivo das palavras são todas no grau normal. Camisão, sapatão, casão. B, vidro, sapato, casa. C, casinha, sapinho ou vidrinho. Sétimo, a letra que o grau do substantivo das palavras deixam todas no grau aumentativo. A, narigão, meninão, livrão, rico, garrafa, menino, casa, barca, copo. Vocês vão ver. Oitavo, a letra que o grau do substantivo das palavras deixam todas no grau diminutivo. Velhote, meninote, célula. Menina, livro, caderno. C, caderninho, pratinho ou casinha. Nono, quais são os artigos definidos? Uns, uma, umas. A, o, as, os. Décimo, quais os artigos indefinidos? A, os, as, os. Ou B, uns, uma, umas. Correção. Assinala a alternativa é que o substantivo em destaque está flexionado no grau aumentativo diminutivo. O médico disse-me que o problema era do coração. B, atendi o vendedor no portão. C, o riacho é límpido. D, o ferrão do maribondo é sua defesa. E, muitas cartilhas escolares foram encontradas no lixo. Letra D, o ferrão do maribondo é sua defesa. Porque ferrão pode ser ferro, ferrão. Segundo, o plural diminutivo de mulher e cão é. Letra B, mulherzinha e cãozinho. 3. O substantivo pode ser apresentado em 3 graus. Quais são? Normal, diminutivo e aumentativo, feminino e plural, singular e plural. Letra A, normal, diminutivo e aumentativo. 4. Quando o tamanho do substantivo for aumentado, é grau, diminutivo ou aumentativo? É o B, aumentativo. O grau substantivo é quando o tamanho for diminuído. Qual é a alternativa certa? O grau aumentativo ou o grau diminutivo? É o grau diminutivo, letra B. 6. As letras que o grau do substantivo das palavras são todas no grau normal. Letra A, camisão, sapatão, casão. B, vidro, sapato, casa. C, casinha, sapatinho ou vidrinho. É a letra B, vidro, sapato e casa. 7. A letra que o grau do substantivo das palavras estão todas no grau aumentativo é A, narigão, meninão ou livrão. B, rico, garrafa, menino. C, casa, barco ou copo. É a letra A, narigão, meninão e livrão. 8. A letra que o grau do substantivo das palavras estão todas no grau diminutivo. A, velhote, meninote, célula. B, menina, livro, caderno. C, caderninho, patinho ou casinha. Letra C, caderninho, patinho ou casinha. 9. Quais são os artigos definidos? A, uns, umas. Ou B, a, o, as, os. Letra B, a, o, as, os. 10. Quais os artigos indefinidos? A, o, as, os. Ou B, uns, uma, umas. É letra B, uns, uma, umas. Ok? Diária, 25/5/2020. Primeiro livro, página 100 a 103, 122 e 125. Isso é do livro. Segundo, gramática, página 140 a 143, 164 a 167. Isso é da gramática. 3, correção do livro. 4, correção do caderno. E 5, literatura. O menino que furou o céu. Tchau, um beijo. Você viu que essas aulas de português terminam sendo muito grande porque entre o livro de português e o livro de gramática eu ainda tenho que botar alguma coisa minha. É o que eu faço. E aí vai, segue tudo direitinho. Ainda tem o livro de inglês, né? Ou a aula de inglês também que conclui. Então, tchau, um beijo. Fica em casa. É feriado, né? Tchau.